Hi guys, my name is Carlos Augusto. Alô pessoal, meu nome é Carlos Augusto. Nós estamos aqui na nossa aula em casa para darmos prosseguimento ao nosso estudo da língua inglesa, procurando aumentar o nosso conhecimento da parte gramatical e do vocabulário da língua inglesa. Do not forget. E não esqueçam de continuar estudando em casa nesses momentos de isolamento social. Nós teremos nessa nossa nova apostila que estamos a iniciar algumas situações importantes para serem vistas na língua inglesa. So, let's start our class. Portanto, vamos começar a nossa aula de hoje. A nossa aula é a respeito do verbo to be no seu simple past. Iremos ver aqui as formas afirmativa, interrogativa e negativa. Como eu diria em inglês, eu estava certo sobre algo. So, I was right about something. I was right about something. Vamos, portanto, dedicar este momento à análise do verbo to be no seu past. Past simple of be. Be in the simple past. Be no passado. Como fazer isso? Falar de ações que aconteceram, ações do passado, que foram concluídas no passado. Observem aqui, quando eu digo I was tall. Tall, alto. A frase foi construída com esse was na afirmativa, para afirmar algo. He was not tall. Forma negativa. He was not tall. Podemos também utilizar uma forma contracta. Wasn't. Wasn't é igual a was not. Wasn't poderia vir aqui no lugar de was not. He wasn't tall. Ele não era alto. Situação no passado. No outro exemplo aqui eu tenho I was a student. I was a student. Eu era um estudante. Afirmativa. I was a student. I wasn't a student. I wasn't a student. Eu não era um estudante. Observem que neste caso agora eu utilizo a forma wasn't, a forma contracta, que é semelhante ao was not, para negar. Eu não era um estudante. She was in the park. She was in the park. Ela estava no parque. She wasn't in the park. She wasn't in the park. Ela não estava no parque. Lembrando sempre que wasn't pode também ser substituído por was not. It was an old car. It was an old car. Era um carro antigo, um carro velho. Na negativa, it wasn't an old car. It wasn't an old car. Não era um carro antigo, um carro velho. Mais uma vez, observem que no lugar de was not eu usei wasn't para fazer a negativa. Portanto, nós temos aqui sempre no verbo to be, até este momento, a forma was na afirmativa e o wasn't na forma negativa. O que nós começamos a perceber que utiliza-se esse was ou wasn't na negativa sempre que eu me refiro à primeira pessoa do singular I, eu, a terceira do singular he, ele, she, ela, it, ele ou ela, quando me refiro a objeto, a animal ou até mesmo fenômeno da natureza. Já que nós temos o seguinte, they were at home. They were at home. Eles estavam em casa. Observem que agora não mais uso a forma was, estou usando a forma were. They were not at home. They were not at home. Ou posso ainda fazer they weren't at home. They weren't at home. Weren't é a forma contracta de were not. Eles não estavam em casa.
We were in the movies. We were in the movies. Nós estávamos no cinema. We weren't in the movies. We weren't in the movies. Nós não estávamos no cinema. E aqui weren't é igual a we're not. You were in the movies. You were in the movies. Você estava no cinema. Lembrando que em inglês o you pode ser também plural. Vocês. Vocês estavam no cinema. You weren't in the movies. You weren't in the movies. Vocês não estavam no cinema. Volto a chamar a atenção do uso de weren't. We're not. Past simple of be, interrogative form. Para fazermos a interrogativa desse verbo to be, nós devemos observar uma alteração, uma mudança na estrutura da frase, o que não ocorre no português. Observem que eu tenho agora were you at school yesterday? Were you at school yesterday? Vocês estavam na escola ontem? Were foi utilizado agora antes do sujeito you. Toda vez que nós desejamos fazer uma pergunta com o verbo to be no passado, nós iremos colocar essa forma do verbo were ou was antes do sujeito. Portanto, aqui, were you at school yesterday? Observem também como eu respondi, afirmando yes, I was. Yes, I was. Neste caso, afirmei com yes, que todos sabem que significa sim. Aqui agora eu utilizei was, porque estou eu respondendo, eu primeira pessoa, eu digo I was. Yes, I was. Na negativa, no, I wasn't. No, I wasn't. Não, eu não estive. Portanto, aqui, a interrogativa deste verbo no passado é só você inverter esta posição. E aqui nós temos ainda uma forma interrogativa. Was he a mechanic? Was he a mechanic? Ele era um mecânico? Was he? Was utilizado antes do sujeito he. Posicionamos, portanto, ele antes do sujeito he. Quando eu vou fazer a pergunta, eu digo yes. A resposta, melhor. Yes, he was. Sim, ele era. Yes, he was. E aí vejam que a ordem, novamente, o sujeito e o verbo na sua forma was. Na negativa, no, he wasn't. No, he wasn't. Não, ele não era. Assim, nós podemos observar o uso do verbo to be no seu simple past. No passado simples. Nós tivemos, portanto, o uso de duas formas, was e were. Lembrando que was eu utilizo sempre que me refiro a I, primeira pessoa do singular, eu. He, she e it, que formam a terceira pessoa do singular. Lembrando sempre que he, ele, masculino, para homem, she, feminino, para mulher, e o it, que é o pronome neutro, quando nós nos referimos sempre a objeto, animal, fenômeno da natureza. E a forma where nós utilizamos sempre com we, nós, you, você ou vocês, they, eles ou elas. Vimos, portanto, a utilização desse verbo nas suas três principais formas, afirmativa, interrogativa e negativa. Vimos também como responder afirmando e negando de uma maneira bem curta. Yes, he was. No, he wasn't. Portanto, este foi o nosso assunto da nossa aula de hoje. Espero que todos tenham compreendido, que tenham conseguido entender o funcionamento do verbo to be. E fica aqui também uma dica. Sempre procurar o significado das palavras, buscar sempre
o dicionário, sempre informações adicionais para ampliação do vocabulário. Estar sempre em contato também com a língua, não apenas escrita, mas oral, ouvindo, tentando repetir, para que você possa se familiarizar com a língua inglesa. E na nossa próxima aula, na aula da próxima semana, nós iremos falar a respeito do Simple Past, Regular and Irregular Verbs. Passado simples, só que agora de verbos regulares e irregulares. Espero encontrar todos aqui na próxima aula, na próxima semana. Meu nome é Carlos Augusto e bye bye. See you next class.